da própria mente. Você já ouviu essa expressão? Escravos da própria mente ou do pensamento? Quantos já ouviram essa expressão ou já conheceram pessoas que são escravas do próprio pensamento, escravos da própria mente? Porque a mente, ela tem um poder, pastores. A mente, ela tem um poder sobre nós, que se nós não controlarmos a nossa mente, se nós não controlarmos os nossos pensamentos, nós seremos uma pessoa insuportável mediante tanto a sociedade e também quanto a nós mesmos. Fala a verdade. Se você falasse tudo o que você pensa para alguém, eu estou pregando para humanos aqui, tá? Se você falasse tudo o que você pensa, vamos ser mais radical aqui, Vavá. Estou pregando em família aqui. Se você falasse tudo o que você pensa dentro da tua casa, peguei na espinha dorsal agora. Se você falasse tudo o que você pensa para o seu patrão, se você chegasse no seu patrão e falasse tudo o que você pensa, eu peguei agora no orgulho, né? Se você falasse para o seu pastor tudo o que você pensa, agora mata nosso ego, agora quebra, né? Imagina, escravos da própria mente, escravos do próprio pensamento. Existe cerca de 12 mil a 70 mil pensamentos no dia que uma pessoa pode ter, sendo que 48 mil desses pensamentos são negativos. A maior parte dos seus pensamentos, todos os dias, são negativos. Não, mas eu estou em Deus, são negativos. Porque aonde você vive, o caos que você vive, a sociedade que você vive, vai colaborar para que você tenha pensamentos negativos. Quem trabalha na rua, como o pastor Flávio, nosso irmão Sérgio que está ali, eu também já trabalhei muito na rua, nós vemos cada catástrofe. Quem trabalha com pessoas, que eu sei que tem pessoas aqui que trabalham com público, vê cada falta de empatia que isso torna os nossos pensamentos cruéis mediante as pessoas. Pastor Gil, que trabalha com advocacia criminal, ele estava me contando algumas coisas que, se você não tiver mente saudável, se você não tiver pulso firme, equilíbrio mental, você sai do trabalho como se fosse um monstro. Haja vista que quem trabalha com criança está vendo a notícia que está acontecendo aí, que as creches estão... eu vi uma creche esses dias que estava dando banho de mangueira gelada numa criança que era autista. E quem assiste isso pela televisão acaba tendo pensamentos negativos, um pensamento preso, uma ideia inexistente, uma alta expectativa de que nunca vai acontecer. É por isso que nós temos que estar alinhados com a mente de Cristo. É por isso que lá em 2 Coríntios 2,16, se eu não me engano, está dizendo: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir. Aí o versículo fala: mas nós temos a mente de Cristo. Olha o que diz em Isaías 55:9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus.
Deus, Ele nos trouxe aqui nesta noite para nos induzir e fortalecer a nossa mente, não nos apegar com os pensamentos negativos que nós temos diariamente. Deus trouxe alguém aqui para que o teu coração desapegue de pensamentos autodestrutivos, porque a maior guerra que você tem não é contra o diabo. A maior guerra que você tem não é contra as forças do mal. A pior guerra que você enfrenta todos os dias é a guerra contra você mesmo. Paulo já dizia: o mal o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vou ver, eu já fiz. Aí ele fala lá em Romanos capítulo 7, no finalzinho: quem é que pode me livrar do corpo dessa morte? Mas no capítulo 8 de Romanos, parece que eu vejo uma injeção de ânimo em Paulo. Parece que pelos olhos da fé eu vejo Paulo se colocando de pé em meio às adversidades, falando: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a primeira aplicação que eu tenho de Deus para você nesta noite é: sacode a poeira, porque a vida pode estar sendo difícil para você. Sacode a poeira, porque os pensamentos intrusíveis podem estar te puxando para baixo. Mas Cristo te vocacionou esta noite para você entender que o que Ele tem para você é mais alto do que aquilo que você pode pensar. Que o que Ele tem para a sua vida é mais alto do que a estrutura da tua ótica. Deus te trouxe aqui para te estabelecer firme, para te colocar firme em um estabelecimento espiritual e te dizer: eu vou realizar aquilo que o meu coração tem para você, porque o que você tem para você é pequeno, o que você tem para você é falho, o que você tem para você talvez é mais alto do que você, mas o que Deus separou para a tua história, o olho não viu, não subiu ao teu coração, o ouvido não ouviu. Eu estou sentindo Todo-Poderoso aqui, eu preciso entregar. E você tem uma capacidade, eu preciso ser fiel ao que Deus me falou. Você tem uma capacidade de criar cenários na sua mente, sabe? Você tem a capacidade de ter cena. É um cenário que quando, meu amigo Sérgio, a gente está correndo na rua, tropeça, aí a gente fica sem graça, porque as pessoas olham para ver se as pessoas estão vendo. E quando você vê que alguém está vendo, você se sente a pior pessoa porque você caiu. E aquilo fica com você. Eu estou dando um exemplo aqui. E aquilo fica com você. Eu caí, todo mundo viu. E pasme-se, senhores, o seu pensamento negativo que vem até você. Porque existe 3 tipos de vozes que soam na nossa vida, evangelista Islã. Existe a voz de Deus, a voz do diabo, a voz da lógica, e eu falo mais um, e a nossa própria voz. Vamos tirar a voz do diabo e a nossa voz. Você milita todos os dias contra a voz da lógica. Essa cadeira tem 4 pernas, é lógico. Esse teclado precisa de alguém para tocar, é lógico. Essa caixa precisa estar ligada para funcionar, é lógico. A voz da lógica. E a voz da lógica, ela é mais perigosa do que a voz do diabo, porque a voz da lógica, ela engana como se fosse a voz de Deus. A voz de Deus está falando: você vai se levantar. A voz da lógica está dizendo: como que você vai se levantar? A voz de Deus está dizendo: você vai sair dessa situação. A voz da lógica está dizendo: como que eu vou sair dessa situação? A voz de Deus está dizendo: eu sou contigo. A voz da lógica está dizendo: cadê Deus no meio dessa situação? E se você não tomar cuidado
O seu pensamento com a voz da lógica é maior do que a voz de Deus que ecoa na tua vida. É por isso que é uma questão de escolha. Vamos lá para essa introdução. Em Lucas 15:19, o filho pródigo estava no chiqueiro. Como ele caiu em si e ele disse: eu me levantarei, irei até a casa do meu pai e direi: pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho, me faz como um dos seus escravos. E lá vai o filho pródigo, se levantou em direção ao pai. E no capítulo 15 do versículo 21 ele fala: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho. E ele não falou: me faz como um dos seus escravos. Então, com a voz do pensamento dele, no capítulo 15, no verso 19, Rodrigo, ele disse: me faz como um dos seus escravos. Mas no capítulo 15, quando ele se levantou e viu todo o cenário, ele entendeu que quando você está perto do pai, quem é filho jamais será escravo. Eu vim dizer para alguém que está aqui: se tu é filho, tu não é escravo. Muda a oração. Muda a oração. Talvez a voz da lógica está reinando na tua vida e está sobrepondo aquilo que Deus tem para você. Se levanta e fala: eu sou filho, e o pai tem o melhor para o seu filho. Eu vou me levantar e irei até meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno. O pai abraça, e quando o pai abraça, o filho entende que na casa do pai, filho não é escravo. Deus te chamou como filho. O que acontece aqui é o seguinte, pastor, é que nós estamos dando evasão para o pensamento negativo e estamos paralisados. Mas quando Deus ele nos induz a levantar, a fala, o pensamento contribui com a fala e com a atitude. Você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque você decidiu ouvir a voz. Você não está aqui porque você vale alguma coisa. Você estava no chiqueiro, estava desejando comer bolota de porco. Você estava no lamaçal do pecado. Ninguém dava nada por você. Ficava bêbado 3 dias, não sabia nem o caminho de casa. Quem reinava na tua vida eram os pensamentos negativos. Mas uma certa via Deus entrou onde ninguém queria entrar. Uma certa via Deus falou que ninguém queria falar. Uma certa via Deus invadiu o seu pensamento negativo e disse: agora é a hora, vai levantar. Agora é a hora, vai fazer. Deus te trouxe aqui para você entender. Hoje é noite de você se levantar. Hoje é noite de você quebrar os pensamentos negativos e deixar a voz de Deus reinar na tua mente. Só quem vai abre a boca e glorifica. Solta o grito de glória. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 29:11. E eu já vou falar algo para você. E espantem-se. Tem gente que pensa o pior de você. Eu vou falar de novo aqui. Tem pessoas que pensam o pior de você. Por favor, você me ajudar a pregar. Fala para alguém aqui. Tem gente que pensa o pior de você. Fala aí, fala para alguém aí. Islã, tem gente que pensa o pior de você. Mas quem ama a Bíblia vai ler lá em Jeremias 29:11, que diz assim, ó: você sabe os pensamentos que eu tenho sobre você. Pode colocar aí no telão aí, por favor, evangelizar, Rafael. Tem pessoas que pensam o pior de você, mas porque bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Era para você ter dado um glória mais alta aí. Que eu estou dizendo que se alguém pensa o pior de você, Deus está falando: eu sei o que você fez, eu sei por onde tu andou, eu sei que tu não valia nada, e que tem alguém que olha para você e pensa o pior, mas eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os pensamentos que eu tenho de você é pensamento de paz, não é pensamento de mal,
E para vos dar o fim que você espera, Deus te trouxe aqui nesta noite para você entender: se dependesse dos outros, você não se levantava. Se dependesse dos outros, você ficaria caído. Mas Deus chegou até você para dizer: é eu e você. Você vai chegar em casa, olhar para o espelho e dizer: Satanás, eu não quero saber o que você pensa a meu respeito, porque o Senhor já assinou embaixo. Você já jogou videogame? Quem já jogou videogame? Eu estava rebelde, a Maiane escondeu o meu. Tá gravando. Escondeu o meu videogame, a Maiane, essa semana aí. Cheguei em casa, meu videogame não estava lá. Eu falei: cadê meu videogame? Procurei embaixo da cama, procurei no esconderijo secreto dela, que eu sei onde é. Ela pensa que eu não sei, mas eu sei. Tá gravando, às vezes eu vou lá, tem um que é chocolate, salgadinho, tem um esconderijo secreto ali, dela ali. Aí, ô Sérgio, cheguei para jogar meu videogame e não estava lá. Por que eu falei do videogame? Você sabe que quando você está numa partida, tem um botão que você coloca assim, ó, reset. E para que serve o reset? Para iniciar de novo, não é isso? Reset, para voltar, não é? E sabe qual é a raiva do diabo? É que Deus permite que você aperte o reset. Tem alguém que está aqui comigo? Saul não teve oportunidade de apertar o reset, mas quando Davi pecou lá em Salmo 151, ele disse: tenha misericórdia de mim, Pai. Se for possível, eu reinicio lá no pasto, tira a coroa. Se for possível, eu volto lá pro lamaçal de pacentar a ovelha. Eu tiro a roupa de rei e coloco a roupa de carrapicho. Mas não retira de mim o Espírito Santo, eu reinicio. A raiva do diabo é essa. A raiva do diabo é que ele colocou em cima. Ele começou em cima, desceu e não sobe mais. Mas você é diferente. Você começou embaixo, e quando a trombeta tocar, reinicia, reset, volta. Não tem oportunidade para quem desceu à sepultura, não tem oportunidade para quem morreu. Você tem vida, tem vida. Volta! Escuta, é você todo quebrado e Satanás falando: ele vai desistir. É você todo amarrado e Satanás falando: ela vai voltar para trás. É você todo lascado da vida e Satanás falando: ele vai morrer. Aí você vem para a olaria de Deus, dobra o joelho e fala: ó Pai, olha eu aqui, Pai. Satanás olha e fala: não fala essa palavra. Quando você abre a boca: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, as minhas iniquidades. Deus coloca você de novo na cadeira. Vai voltar para a cadeira de príncipes. Vai voltar para a cadeira de príncipe lindo. Vai voltar para a cadeira de princesa preta. Vai voltar para a cadeira. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Eu vim profetizar. Quem te viu na lama vai ter que te ver voar. Olha os vencedores abrindo a boca aí, ó. Olha os vencedores dando glória a Deus aí, ó. Olha aí. Quem veio aqui adorar o nome dele, abre a boca agora. Acabei a introdução, acabou? Acabei. Eu prego aqui: como destravar a mente em 2026. Cuidando dos vossos olhos. Olha o que diz em Mateus 22 ao 24. Se os teus olhos forem bons,
todo o seu corpo será, porque os teus olhos são a luz do corpo. Cuide bem daquilo que você vai entregar os teus olhos, porque Satanás quer deixar você escuro. No princípio criou Deus os céus e a terra e disse: haja, porque Deus não trabalha no escuro. E disse Jesus: vós sois a luz do mundo, lá no sermão da bem-aventurança. E Satanás quer que você seja trevas. Você sendo trevas, não tem como Jesus trabalhar na tua vida. Deus te trouxe aqui para falar o teu coração. Cuida dos seus olhos. Lá em Gênesis 3:15, 3:7 ao 15 diz que quando eles desobedeceram, os olhos dele foram abertos, mas na verdade foram abertos para as coisas do mundo e fechados para as coisas do céu. Jesus está querendo falar para você nesta noite que Satanás quer fechar os seus olhos para as coisas do céu e abrir para as coisas do mundo. Mas nesta noite você sai daqui com xenon nos olhos espirituais. Você sai daqui hoje com um xenon no mundo espiritual nos seus olhos. Você vai começar a ver aonde que está o defeito para destruir isso aí na tua própria vida. Você vai falar: eu estou errando aqui, eu estou errando ali. Está aqui, está aqui. Você está preparado para começar a iluminar a vida de alguém através de você? Ai, você mulher que está com a mão levantada aí de creme aí, isso, a loira aí, isso, levanta as duas mãos assim, as duas mãos, porque enquanto você estava de mão levantada, eu vi a influência, e Deus está falando que você vai influenciar muita gente para o bem. Enquanto você levantou a mão, Deus falou ao meu coração aqui: eu estou colocando uma espada nas tuas mãos. A igreja dá glória a Deus. Numa mão eu coloco espada, na outra eu coloco rede, porque tu será uma grande ganhadora de almas. Eu vejo tu fazendo uma grande pescaria espiritual, porque Deus te vocacionou para um chamado, e tu sabe bem disso. Tu sabe que é Deus que fala aqui na minha boca, mulher. Tu sabe que é o Eterno que fala na minha boca, que te vocacionou para algo, e faz tempo que tu foge daquilo que eu te vocacionei, mas nesta noite Deus te vocacionou e te pegou para te dizer. Deus te pegou para te dizer nesta noite: eu te levanto de novo, eu te chamo de novo, eu te vocacionei, e não tem como fugir quando eu chamo.